Ok, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos nós aqui chegando para mais um tempo com Deus, com a sua palavra. É a nossa escola dominical, por essa forma como se está fazendo nesse tempo. Nós estamos então trazendo para essa reflexão nesse domingo, dia 15 de novembro de 2020. Já pensou? Dia especial porque tem o processo eleitoral que vai estar acontecendo, mas uma coisa não deve interferir e impedir a outra. Você participa da escola dominical na sua sala, você termina então isso, ou antes disso você pode então comparecer no seu local de votação e exercer o seu direito como bom cidadão brasileiro e cristão. Mas vamos então aqui à nossa reflexão, para a qual eu tenho esse texto aqui no profeta Isaías, capítulo 54. Vamos escutar então isto aqui. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás à mão direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Ok? Vamos repetir o versículo número 2. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Deus seja louvado para sempre. Na terça-feira, na nossa reunião do GAC, acabou a gente tendo uma reflexão focando os aspectos de quantidade e qualidade ou maturidade na vida cristã. Note que os aspectos de quantidade têm a ver com a dimensão horizontal. Os aspectos de qualidade e maturidade têm a ver com a dimensão vertical. E esses conceitos de horizontalidade e de verticalidade, eu os vejo presentes aqui nesse texto, aqui no profeta Isaías. Vamos então estar ressaltando que o profeta está se dirigindo ao povo de Israel, e a profecia tem esta aplicação nesta projeção imediata, mas a profecia tem uma projeção também futura. Nessa projeção futura, o profeta está falando para além do povo de Israel, ele está falando da igreja, e quem sabe ele esteja falando até dos tempos escatológicos, do futuro. Então, mas venhamos ao que eu estou procurando ressaltar, que são os aspectos de horizontalidade e de verticalidade. Então, o texto aqui está falando de expansão, está falando de crescimento, está falando de alargamento das tendas, das cortinas, e nós então ficamos pensando em questões de crescimento horizontal. É o alcance de mais localidades, o alcance de mais pessoas, e se falando disso, se pode ter aplicação à igreja, precisamente, sem nenhuma
sem nenhum comprometimento do sentido do texto bíblico aqui da profecia. Então, quando se pensa na igreja, na sua obra, se pensa no seu andar, no seu avanço, sua expansão. Aliás, Jesus Cristo falou que seríamos testemunhas dele em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Está aí, então, presente o conceito de horizontalidade. Mas aqui o texto está falando de fazer o quê? De firmar bem as estacas, né? Então, se a tenda tinha que ser alargada, claro que ela vai estar exposta a maior esforço das intempéries, daí então a necessidade das estacas estarem bem firmadas. Aí o conceito de verticalidade. Uma igreja, venhamos então para o conceito de igreja, uma igreja, ela cresce, ela alcança mais lugares, ela alcança mais pessoas e assim por diante. Mas esse crescimento horizontal, se ele não for seguido da contrapartida de crescimento vertical, que é então o crescimento da qualidade desses crentes. Quer dizer, não é à toa que a Bíblia insiste bastante na ideia de edificação. Quando você pensa em edificação, você pensa em fundamentos, você pensa em alicerces. E a Bíblia fala para se está edificado, se está arraigado. Tudo isso está focando os aspectos de verticalidade. Nós queremos aqui aplicar também isso, não somente à igreja coletivamente, mas a cada um de nós individualmente. Pode ver que a Escritura insiste na importância de se estar crescendo, e crescendo de uma forma estruturada, crescendo em relacionamentos saudáveis uns com os outros, crescendo na construção de amizades sólidas, crescendo na prática, então, do amor fraternal, a propósito das lições que se está estudando na escola dominical, focando a mutualidade, focando tantos aspectos uns aos outros. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em crescimento orgânico ou horizontal. Mas essa horizontalidade já é de uma qualidade maior. Mas se pensa também na verticalidade, que é o nosso crescimento no conhecimento de Deus, nosso crescimento no conhecimento das verdades de Deus, e assim é. Então nós vamos ficar com esta reflexão que está nos chamando a refletir a respeito do nosso crescimento numa dimensão horizontal, como igreja e como pessoa. Pensando em nosso crescimento na dimensão vertical, isso é que vai fazer que não sejamos levados em volta por ventos, vendavais, tempestades, enfim. Quando uma pessoa está bem firmada, bem arraigada, que venham intempéries, como a Bíblia fala em várias situações. E assim a gente vai prevalecer. Deus abençoe você no nome e para a glória de Jesus Cristo, e a gente faça boa aplicação dessas palavras, desses princípios aqui refletidos, e que aproveitemos bem a nossa aula. Fique atento ao que o seu professora estiver direcionando a você. Aproveite isso muito bem e boa aula. Deus abençoe você. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ok? Que Deus nos abençoe. Um bom dia. Vivamos aquele bom processo de votação, exerçamos o nosso direito de cidadãos, e à noite, em nossa casa, aqui na Rua Catarina Manzoni, 69, em nossa celebração presencial. Deus quer sempre estar falando conosco. Amém.